Hoje nós vamos falar sobre métodos de tiragem. Sou Bob Monteiro, aqui do Espaço Arte Tarô. Sou tarólogo, cartomante, instrutor de tarô e o meu compromisso aqui é com você. É mostrar para vocês o tarô de forma muito simples, gratuita e que vocês possam se tornar um profissional da área. Então sejam todas e todos bem-vindos. Fiz algumas considerações muito importantes sobre métodos de tiragem de tarô. A começar pelo que são métodos de leitura de tarô. Os métodos são fórmulas específicas que você deve seguir passo a passo, exatamente como uma receita de bolo. Então, quando você quer fazer um bolo novo, o que você faz? Você busca a receita e segue passo a passo a risca para que você tenha um resultado satisfatório. Então, com a tiragem de tarô, isso não é muito diferente. Para que serve um método de tiragem de tarô? Gente, o método vai ajudar você, tarólogo, a trazer significado não só para a leitura, mas para que você tenha um resultado satisfatório dentro daquela margem de tempo que você colocou para a sua consulta. Então, ele vai ajudar com que você tenha respostas mais assertivas, para que você traga um resultado satisfatório para o seu cliente, né, para o seu consulente, e que você não se perca no mundo de Nárnia. Quais são os métodos de tiragem de tarô? São muitos. Nós temos os contemporâneos e nós temos os clássicos. E eu vou trazer para vocês hoje esses dois exemplos. Vale lembrar, gente, que por mais que vocês sigam à risca os métodos no decorrer do tempo do qual vocês vão desenvolvendo as leituras, atendendo os seus clientes, vocês vão desenvolvendo os seus métodos. Esses métodos que eu trouxe para vocês precisam saber por quê. Existem consulentes e consulentes, e nós vamos falar sobre isso. Mas vai ter alguns que vai falar, mas você joga o método X? Você conhece o método Y? Na verdade, ela vai testar você, para saber se você realmente é um tarólogo. Então você vai dizer, eu sei sim, eu conheço o método X, eu conheço o método Y, mas eu costumo fazer com o meu método. Agora, se a cliente quiser aquele método X ou aquele método Y, sem problema nenhum, você sabe que você domina o conhecimento, mas você vai desenvolver o seu. Aqui nós vamos fazer o seguinte, de que forma os métodos podem fazer diferença nas suas leituras? Como eu disse agora há pouco, além dele trazer um resultado satisfatório, vocês vão ver no decorrer da profissão que existe consulentes e consulentes. No começo da minha carreira, gente, eu cheguei a ficar quase 3 horas numa consulta de tarô. Por quê? Tem clientes que vão chegar na mesa de vocês, né, consulentes que vão chegar na mesa de vocês e não vão falar nada. Ela vai dizer, eu gostaria que você me falasse sobre a minha vida. Então aquela pessoa monossílaba, ela não traz conteúdo para você. E é preciso a gente ter em mente que tarólogo não é vidente. Você não tem um compromisso de adivinhar quais são os problemas da sua consulente. Tarólogo trabalha com perguntas e respostas. A cliente traz um problema para você e dentro desse problema, dentro dessa situação que ela está vivendo, você vai lançar as perguntas ao tarô. Daí cabe você a fazer a interpretação das cartas. Mas você não pode olhar para a sua cliente e imaginar o que ela está passando e começar a fazer leituras que você, além de se perder, você vai acabar literalmente no mundo de Nárnia. Então no começo era difícil porque eu tive aquelas duas experiências, das clientes que não falavam e das clientes que queriam saber demais. E você no intuito de querer não ser deselegante e continuar respondendo, eu cheguei a ficar 3 horas numa consulta de tarô. Então, os métodos fazem com que vocês consigam colocar o trabalho dentro daquele horário que você estipulou. Por exemplo, eu tenho 2 tipos de atendimentos. Eu tenho atendimento de uma consulta completa, que vai abordar vários assuntos, e eu tenho atendimento de uma consulta de um tema específico. A pessoa vem e fala, eu estou com um problema no meu trabalho, e as minhas questões são profissionais. Então, eu vou usar um método específico para aquela situação. Mas eu sei que esse método vai me trazer o resultado dentro de meia hora.
E eu sei que o outro método vai me trazer um resultado dentro de 1 hora. Então vocês precisam ter essa diferença. Eu trouxe aqui alguns métodos que vocês vão usar, que são métodos muito conhecidos. A começar, por exemplo, dentro das consultas de tarô, é muito comum as pessoas abordarem assuntos emocionais, de relacionamentos. Então, um método, gente, muito conhecido dentro do universo do tarô é o tempo de Afrodite, que ele vai tratar das relações afetivas. O tempo de Afrodite vai mostrar exatamente o que um e o outro sente, o que um outro pensa e o que um outro tem como desejo. E depois nós temos a carta conselho. Então esse é um método específico para as relações. E esse é um método muito bom, porque ele não serve só para as relações afetivas, né? Para as relações emocionais. O tempo de Afrodite também serve muito para as relações comerciais. Então, geralmente, quando as pessoas, os meus consulentes, abordam assuntos dentro desse universo profissional, problema com seus sócios, é o método perfeito para entender qual é a relação naquele momento de um sócio com o outro, para que eles consigam chegar no denominador comum, principalmente quando estão numa fase de querer desfazer sociedade, coisa parecida. Temos um outro método, que é o Pélada. Esse já é um método mais novo, não é um método antigo, clássico. Mas o Pélada, ele serve para perguntas temporais. Então é um sistema que você vai afinco dentro daquele assunto que você precisa. Ele é um pouco mais objetivo mesmo, ele é direto. Confesso a vocês que não é um método que eu uso, não gosto. Mas quando a cliente sugere esse método, não tem problema nenhum, a gente abre e faz, mas não é um método que eu gosto. Temos um outro que é a Cruz Celta. Esse é um método clássico, né? Todos os tarólogos das antigas conhecem esse método, costumam usar. E esse é um método, gente, que ajuda você a ir a fundo em um único determinado assunto. Então, toda a estrutura desse método, da Cruz Celta, você vai afinco num único assunto. Também não gosto. Eu particularmente não uso, porque eu acho que, para mim, o tarô, e eu falo para os meus alunos sempre isso, ele tem muito mais respostas. E quando você vai abrindo dentro do seu sistema, do método que você cria para você, e vocês vão entender que vocês vão fazer isso. Esses métodos já existentes, tem pessoas que vão se identificar e vão gostar, mas 90% dos tarólogos, eles criam seus próprios sistemas de leitura. É exatamente a tal da receita do bolo. Então você quer um bolo de chocolate, você segue aquela receita, mas você vai vendo que você pode mudar uma coisa aqui, uma coisa ali, e de repente você está fazendo a sua receita. E o método de tarô é a mesma forma. E nós temos também a mandala do presente. Esse é um método perfeito para vocês, eu uso muito. Por quê? Esse é um método que você vai usar normalmente nas primeiras consultas. E esse é um método que vai resolver aquela consulente que não fala e aquela consulente que fala demais, pergunta demais. Então, o método da mandala do presente é uma jogada, você vai abrir uma mandala com 14 casas. Então, quando a cliente chega e ela fala, eu tenho muitos assuntos para perguntar, eu falo, então vamos fazer o seguinte, como é a nossa primeira consulta, eu vou abrir para você uma mandala do presente, a gente vai abordar todos os assuntos e depois, caso você tenha alguma dúvida, a gente faz as perguntas para as cartas restantes. Tem pessoas que jogam essa mandala somente com os arcanos maiores. Eu jogo com todo o baralho, que é perfeito, e vocês vão entender que ela é maravilhosa. Então, o que acontece? A mandala do presente, a gente começa com a primeira abertura, qual é a energia da pessoa naquele momento. Depois tem o passado recente, o presente, o futuro, a casa espiritual, como as pessoas olham para essa cliente, as questões da família, o relacionamento hoje, relacionamento futuro, saúde, dinheiro, nós temos também o trabalho,
meio social. Então são todos esses temas abordados dentro dessa mandala. Então você vai falando, cada carta que você abre, que você vai falando, olha, em relação aqui como as pessoas te olham, acontece isso, isso, isso. Dentro da sua família está acontecendo isso, isso, isso. Quando você termina, você abriu todas as cartas para essa mandala, mas ainda tem as cartas restantes. Quando você termina, você pergunta para a sua consulente, tem mais alguma dúvida que você queira saber? Batata, gente, por mais que seja aquela que pergunta horrores, ela vai dizer não. Você falou tudo aquilo que eu precisava ouvir e está certíssimo. Então essa mandala vai facilitar você a entender a sua consulente, principalmente quando é a primeira consulta. Claro que depois, gente, nas consultas recorrentes que ela vai voltar até você, você já sabe quais são as dores e as demandas dela. Você vai num método específico, seja esses que eu falei para você, ou seja naquele que você criou para você. E temos também os métodos de uma única carta, facilita muito naquelas perguntinhas avulsas, e é um sistema que vocês vão usar muito, não só nas redes sociais, para atrair consulentes para a sua agenda, como também pessoas que chegam e falam para você, olha, eu só quero uma pergunta. E você vai cobrar por perguntas avulsas. E muitas vezes, gente, é de grão em grão que a galinha enche o papo. Às vezes essas perguntas avulsas, no final do dia, ela tem um resultado muito satisfatório financeiro. Nós temos o método das duas cartas, né? Sim e não. E também funciona, não gosto muito, não uso, porque eu acho assim uma pergunta muito, uma resposta muito seca, sim e não. Então eu acho que você pode trazer outras respostas, né, para deixar seu cliente mais satisfeito e com isso ele voltar para suas consultas e não só voltar, como trazer outros clientes. E temos também os métodos das 3 cartas. Uso muito, vocês vão conhecer um pouco mais esse método no decorrer do curso e vocês vão ver o quanto é perfeito. Por quê? Dentro desse universo do tarô, dentro da nossa existência, a gente tem que ter a consciência que nós não somos, né, nem tão bonzinho e não tem nem tão mal. Então nós temos essas relações do positivo e negativo. Dentro do universo do tarô a mesma coisa. E com o método das 3 cartas, então você vai ter uma carta resposta, uma carta positiva confirmando a resposta e uma carta negativa mostrando os pontos negativos em relação àquela demanda da pergunta. É um método perfeito, funciona muito para tiragens curtas. Eu gosto muito de usar depois que eu faço a mandala. A pessoa ainda tem algumas questões a perguntar. Eu vou tirando o método das 3 cartas e é perfeito. Então, métodos são fórmulas para que vocês tenham uma boa tiragem de tarô. É preciso ter essa consciência para que vocês não se percam. Eu conheço alguns tarólogos que são grandes tarólogos, mas que tiram todas as cartas do tarô. E muitas vezes a resposta que o seu cliente precisa está em 1, 2, 3 tiragens só, 3 cartas de tarô. Então, os métodos são dessa forma. Então, finalizando aqui a nossa questão sobre métodos, você precisa ter consciência de todos esses métodos, porque vocês vão ter pessoas questionando vocês. Mas você conhece o método tal? Ah, você é tarólogo, mas você conhece o método tal? Sim, eu conheço Pélada, a Cruz Celta, a Rosa dos Ventos, de 1 tiragem, 2 tiragens, 3 tiragens, conheço o sistema da mandala do presente, conheço o jogo o método da mandala anual. Vocês precisam ter essa consciência. Os métodos vocês vão conhecer mais pra frente, porque eu vou mostrar um a um, eu vou ensinar vocês como interpretar cada método desse. Não é difícil, muito pelo contrário. Vocês só estão agora introduzindo o seu mundo do tarô para que mais tarde vocês consigam entender e jogar fazendo todos esses métodos, ok? Beijo do boy e até a próxima aula.